Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos gravar ao vivo o nosso vídeo do nosso 16º dia do nosso desafio Transforme Sua Maternidade. Eu queria pedir licença para vocês um pouquinho para começar fazendo um agradecimento. Ontem quem esteve aqui pelas minhas redes sociais viu que eu estou participando de um concurso nacional de ministrantes, de palestrantes, e ontem era o último dia da votação, então a gente fez um mutirão, teve um monte de gente ajudando, vários amigos se dedicaram e ficaram comigo até a meia-noite, ficaram lá curtindo, compartilhando e ajudando na divulgação e a gente conseguiu uma votação super legal. Então essa é uma das fases desse concurso, então nos próximos dias haverá uma próxima seleção para classificar os 3 finalistas, né? Então, mas para mim mesmo que eu não fique entre esses 3 finalistas, para mim eu já sou uma vitoriosa, já me considero uma vencedora por ter tantos amigos que são importantíssimos na minha vida. Obrigada de coração, não vou nem dizer nomes aqui porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas muito obrigada a cada um que se empenhou e curtiu e compartilhou e votou e pediu para os amigos. Então, de coração, eu sou imensamente grata pela vida de cada um de vocês. E voltando então para o nosso desafio, o nosso tema de hoje é organize sua rotina. Tem muita gente que me pergunta assim, Mari, como que você dá conta de tomar conta das meninas e estudar e fazer doutorado e trabalhar e dar conta da casa e tanta coisa? E para mim não existe outra explicação a não ser organização. Então, algo que me fez muito bem foi estabelecer uma rotina para minha semana. Então, eu já contei para vocês lá atrás, em algum dos vídeos, que há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha uma rotina completamente diferente. Eu dormia tarde, eu acordava tarde, aí de manhã eu estava sem disposição para fazer nada. Então, naquela época, eu estava com a vida completamente desorganizada. Embora eu sempre tenha sido... eu sempre gostei de estabelecer disciplinas e rotinas e tal, mas naquela época não era assim. Então, eu digo que se eu pude organizar a minha rotina, você também pode, né? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, que eu quero sugerir para você, que nós temos eu tenho uma ideia aqui para te dar. Eu já mostrei aqui para vocês esse livro, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Ele traz aqui uma ideia, uma sugestão de rotina que eu acho muito interessante. Vocês lembram que há esses dias atrás nós fizemos uma ferramenta que era aquela roda da vida, aquela bolinha lá, aquele círculo que a gente avaliou todas as 11 áreas da vida? Então, naquele dia que nós avaliamos isso, a gente estava olhando todos os pilares que são os mais importantes na nossa vida. Então, o que é uma definição de sucesso? Sucesso é quando nós conseguimos equilibrar todos aqueles 11 pilares e ter ações em cada um deles durante a semana. Então, nessa ideia que eu vou te mostrar aqui, nessa agenda aqui, nós temos uma sugestão de rotina de uma pessoa que começa às 7 da manhã, tem o seu dia a dia, vai aqui até às 23 horas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você seja mãe ou pai e você tem suas crianças pequenas. Se nós deixamos para lá, deixamos para a hora que der, dar uma atenção para eles, acredite, aos poucos isso não vai acontecer. A gente vai deixar as coisas mais importantes para fazer depois e elas não vão acontecer. Oi, Sônia, bom dia! Esses detalhes fazem a diferença. Nós já falamos sobre isso essa semana também, sobre fazer primeiro o mais importante. Então, se eu tenho uma atividade que é muito importante para ser feita e eu deixo ela para depois, isso não vai acontecer. Então, os nossos filhos hoje são prioridade na nossa vida, certo? E na prática, será que isso está acontecendo? Então, como que nós podemos fazer para organizar isso? Essa é uma ideia. Então, aqui, ó, eu destaquei de amarelinho, né? Todos os momentos em que essa pessoa supostamente colocou aqui para ter os seus momentos com os filhos. Então, veja. É alguém que acorda cedinho, vai fazer exercícios, vai malhar, vai pra corrida e tal. E daí todos os dias, das 8 às 9, é o tempo que ele tem para se organizar e levar as crianças para a escola. Então é o momento que ele vai passar junto com os filhos.
Aqui mais pra frente, daí tem o trabalho, né? Trabalho no seu horário. E daí aqui tem 2 dias por semana que essa pessoa vai pra casa almoçar com os filhos. Então, ter aquele momento, e de novo, nós falamos aqui sobre outro dia, sobre estar presente. Então, presença plena. Então, naquele momento que está almoçando com os filhos, ele está com os filhos. Então, ele está ali dedicado para conversar, para dar atenção. Aí aqui vai seguindo, depois tem um tempo para ligar para a família, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, ligar para a família, ligar para algum amigo. Cada dia da semana ele tem alguma tarefa sobre os pilares diferentes da vida. E aí depois do trabalho, tem um horário que ele atende pessoas carentes que não tem como pagar pelo trabalho. E aí, nas terças, quartas e quintas, ele tem um tempo de família das 7 às 11. Então, são as noites que ele passa a noite toda com a família. Então, dedicado com a família. E aqui, nos outros dias, ele tem outras tarefas, na segunda e na sexta, mas das 9 às 11 ele também tem um tempo com a família. Então, veja que colocar isso na agenda é algo que faz toda a diferença. Quando nós falamos sobre os 11 pilares, por exemplo, o pilar espiritual. Se nós não colocarmos ele, se nós não contemplarmos ele na nossa rotina, no nosso dia a dia, acaba que não vai acontecer. Então, qual que é a sugestão aqui hoje? O que eu tenho de ideia para você hoje? Você vai pegar aquela roda da vida que nós fizemos outro dia, acho que é 3 vídeos atrás, quem não viu, volta lá e dá uma olhadinha que é muito bacana, no dia que eu falei sobre equilibre sua vida. Então, você vai pegar aquela roda da vida e você vai criar a sua agenda, semelhante a essa, mas da forma como for compatível com o seu dia a dia. E todos os 11 pilares devem estar contemplados de preferência de segunda a sexta. Então, por exemplo, qual que é o horário que eu vou ter para minha espiritualidade? Ao final de semana eu vou à igreja e de manhã, quando eu acordo, eu vou ter 15 minutos para fazer uma oração, por exemplo. Ou se você prefere à noite, antes de dormir. Não, à noite, antes de dormir, eu vou ler a Bíblia por 15 minutos. Então, coloque na agenda onde é que vai estar o seu pilar espiritual. Aí, o próximo que nós temos lá, por exemplo, pilar filhos. Qual é o horário que eu vou ter para os meus filhos? Mas eu tô com eles todo dia. Sim, mas qual é o horário que você vai ter tempo de qualidade com eles? Aqui em casa eu consigo organizar de manhã esse horário, é o horário que eu tô mais disposta, que eu tô bem, que eu acordo. Então hoje eu já acordei cedo, já fiz a minha leitura da Bíblia, já escrevi numas anotações o meu planejamento do dia, já vou fazer exercício daqui a pouquinho aqui na sala mesmo, não tem como deixar as crianças, então na sala mesmo eu faço minha atividade física e aí depois eu tenho tempo com as crianças, né? E daí depois do tempo que eu tenho dedicado a elas, aí eu tenho tempo dos afazeres, trabalho e outras coisas. Então eu tenho esse horário na minha agenda. Horário conjugal, quando é que vai estar contemplado esse pilar? Tal e tal dia eu almoço com meu esposo, ou então tal noite por semana nós jantamos juntos, nós dois. Se você tem a possibilidade de deixar os filhos com alguém para ir jantar, ótimo. Se você não tem, inclua as crianças nesse momento, mas faça um momento de tempo de qualidade. Aí, outro pilar, por exemplo, pilar saúde. Qual é o horário do dia, da semana, que eu vou dedicar para isso, né? Aqui no nosso exemplo, vou mostrar para você de novo. Aqui no nosso exemplo, essa pessoa tinha todas as manhãs um horário para fazer exercício físico. Então, acordava mais cedo para fazer exercício físico. Talvez não seja a sua realidade, talvez você prefira um outro horário, mas na sua rotina, onde é que cabe fazer exercício físico? Entende? Então precisa estar organizado isso. Aí você vai passando cada um dos pilares. Então o segredo aqui de uma vida plena, de uma vida abundante, é um dia a dia em que nós possamos contemplar o máximo de pilares possível. Imagina, por exemplo, um dia, vamos olhar aqui um exemplo, de alguém que acorda pela manhã e faz a sua oração, depois tira um tempo para fazer atividade física, depois toma café da manhã com os filhos, então foi pilar espiritual, foi pilar saúde, foi pilar filhos, aí vai para o trabalho, então pilar profissional, aí depois ela almoça com alguém, com seu pai, com a sua mãe, então pilar parentes, aí depois ela volta para o trabalho, depois que sai do trabalho,
tem um momento com as amigas, ela tem um dia que sai de tardezinha do trabalho e encontra as amigas. Então, pilar social, entende? Vai indo assim, então, contemplando todos os pilares no seu dia a dia. Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje. Sugiro para vocês algo que foi importantíssimo para eu conseguir organizar a minha rotina. Foi a leitura de um livro que eu não vou conseguir mostrar ele para você agora, depois eu deixo nos comentários uma imagem da capa, que é o livro O Milagre da Manhã. Você já deve ter ouvido falar dele, hoje ele está entre um dos mais vendidos no Brasil e talvez fora do Brasil também, não sei dizer com certeza, mas no Brasil eu sei que ele é um dos mais vendidos, porque eu era uma daquelas pessoas que falava que eu não sou uma pessoa matinal, eu prefiro produzir até mais tarde, de acordar um pouco mais tarde. Eu contava essa historinha pra mim, né? Lembra lá do nosso segundo dia do desafio, as historinhas? Então eu contava pra mim essa historinha de que eu não sou uma pessoa matinal. Eu prefiro acordar tarde, eu prefiro produzir até tarde. Mas o que é que eu ficava produzindo até meia-noite, 1h da manhã? Nada de importante. Então, muitas vezes, isso é uma crença que nós temos. E talvez você tenha essa crença de que precisa dormir tarde, acordar tarde, porque você não é uma pessoa matinal. Então, esse livro, O Milagre da Manhã, transformou a minha rotina. Foi uma das coisas que nesse ano tem me ajudado muito. Então, ter uma rotina matinal. Tenho feito o Milagre da Manhã desde julho desse ano. Antes eu já havia mudado muita coisa, mas de julho para cá eu digo que eu já tive mudanças muito maiores do que as que eu vinha esperando. Então, poder acordar mais cedo, e lá o autor dá todas as dicas como fazer para acordar cedo. É preciso deitar cedo também, é preciso ter uma sequência de coisas para fazer na hora que você acorda. Então, esse tempo da manhã tem me ajudado a contemplar pilares que antes estavam abandonados. Eu não praticava exercícios, eu não tinha uma disciplina para o meu momento de espiritualidade, eu fazia quando dava, então passava a semana, às vezes eu estava lá toda desorganizada, então eu não conseguia ter consistência nas coisas que eu fazia. Agora, depois que eu implementei as dicas desse livro, isso tem transformado a minha vida e, logicamente, a minha maternidade. Então, se você também precisa transformar e colocar mais coisas na sua rotina, se você também, como eu, estava pensando, nossa, eu tenho que dar conta de tudo, como é que eu vou fazer? E eu não conseguia. Então, hoje, acordando mais cedo, eu consigo fazer tudo que é preciso, Lógico, a gente tem exceções, tem dias que você não tá bem fisicamente, tem dias que por algum motivo, tive com amigos, estive na casa de alguém, fui dormir mais tarde, eu me permito acordar mais tarde, mas essa é a exceção. A regra é acordar cedo e fazer o que tem que ser feito. Então, se eu pude, você também pode. Então, a dica de hoje é organize sua rotina. Outro dia, conversando com uma das minhas coaches, uma das minhas clientes, ela me falou assim, Mari, mas eu me sinto amarrada tendo uma agenda dessas. Eu sugeri, mostrei para ela um modelinho que eu fiz assim, então numa agendinha assim, mostrei a minha agenda, essa não é a minha, eu não vou mostrar aqui agora, mas eu mostrei a minha agenda para ela, como que eu me organizava na minha rotina, o horário que eu tenho, porque eu gosto para dedicar para o trabalho, o horário que eu dedico para as crianças, o horário que eu coloco para sentar com meu esposo, dar uma atenção para ele, ter uma conversa de casal, só nós dois. Então mostrei isso para ela e ela fez esse comentário de que se sentia cobrada por aquela agenda. Então, a ideia não é amarrar a sua rotina, Longe disso. E tem pessoas que têm bastante dificuldade com isso. Então, se você se sente assim, faça a sua agenda, mas tenha sempre em mente que é preciso ser flexível. Eu tenho uma sequência, uma disciplina, eu vou fazer isso aqui, 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 mas num dia, excepcionalmente, se for preciso, eu posso trocar esse horário, Então, sem ficar naquela cobrança excessiva. Eu quero também deixar aqui uma observação que existem períodos da vida em que nós temos momentos especiais. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma das mães que está participando aqui do nosso desafio e ela me falava assim que ela está com um bebezinho de 2 meses, aí tem um outro filho do meio de 2 anos e um outro de 5 anos, Aliás, essa semana foram 2 mães assim, que estão com o 3º filho recém-nascido, que estão participando aqui do nosso desafio. Admiro vocês, Sei como é essa rotina de recém-nascido. Então, nesse momento, eu digo que nos primeiros 3 meses, pelo menos,
não tem como organizar uma rotina, estabelecer uma rotina pré-definida, né? Então, claro, é um momento especial que vai ser preciso deixar algumas coisas, priorizar outras e ter muita ajuda, né? Esses momentos são especiais, então não se cobre demasiadamente se por algum motivo, por exemplo, você está sem a pessoa que te ajudava, se você está com um bebê recém-nascido, se você tem algum filho passando por uma dificuldade, uma doença, algum problema mais sério. Então, claro que essas coisas precisam ser flexibilizadas, né? Então, relaxe, calma, vai dar tudo certo e assim que possível você retorna para sua rotina. Então, vamos lá, a tarefa de hoje eu vou mandar para você por seu e-mail, por seu WhatsApp, você que está cadastrado, que fez a sua inscrição para o desafio. Se você não fez, manda aqui para mim ainda por mensagem privada, ainda dá tempo. Então, organize a rotina da sua casa, dos seus filhos, coloque no papel de verdade e cole. Em casa eu tenho em 2 lugares diferentes colada a minha agenda, então conforme vai passando o dia, eu olho lá, eu sei o que tá na hora de fazer e eu priorizo aquele momento. Então faça a sua agenda e procure contemplar todos os 11 pilares, de preferência de segunda a sexta. Que aí o sábado e o domingo, não sei se você reparou aqui, ó. Olha aqui, ó, como é que tá o nosso sábado e domingo aqui, ó. Eles estão vazios, né? Só tem uma visita a uma instituição de caridade. Então, sábado e domingo você tem para descansar, você tem para fazer algumas atividades extra, talvez para fazer a leitura de um livro que você não conseguiu terminar durante a semana, ou para fazer mais uma visita à família. Então, sábado e domingo entram como um plus, um adicional. Então, é importante colocar de segunda a sexta. Topa o desafio? Vamos lá? Então, pega a sua agenda, pega lá o seu caderno, sua caneta e faça suas anotações. Se tiver dúvidas, me pergunta. Vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Desejo que seu dia hoje seja maravilhoso, que você possa se organizar e fazer em primeiro lugar aquilo que é mais importante na sua vida. Acredite, são essas pequenas coisas que fazem a diferença e nos dão a realização com a qual nós temos nos planejado e temos sonhado nesses dias, tá bom? Abraços para vocês, até amanhã!